decisão monocrática do Barroso para suspender o piso salarial de enfermagem. Essa ação é uma ADI, tá, gente? É uma ação direta de inconstitucionalidade. Eles estão, na verdade, tentando se contrapor à legislação, a uma lei aprovada. É a Lei 14.434, aprovada agora em 2022, que prevê o pagamento dos seguintes salários à categoria, né? 4.750 para enfermeiros, 3.325 para técnicos de enfermagem, 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteira. Para essa lei entrar em vigor, é preciso que a gente diga que foi aprovada uma PEC, ou seja, uma proposta de emenda à Constituição. Teve uma emenda constitucional para isso acontecer, a 11, que já tinha sido aprovada, e determina que lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e a parteira a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. A intenção está aqui, ó, é evitar eventual suspensão na justiça do novo piso aprovado neste ano pelo Congresso. Não está certo isso. Por um simples motivo. A lei tinha sido aprovada, como eu mostrei para vocês, ela passa por um crivo nas duas casas legislativas, no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e o Senado. Ela foi aprovada, posteriormente foi sancionada pelo presidente. E num rito ainda mais seleto, ainda mais criterioso, foi aprovada essa PEC, a PEC 11, passou duas vezes, por duas votações, né? 2 vezes na Câmara dos Deputados, 2 vezes no Senado, ainda assim foi derrubada, né, por uma liminar monocrática, ou seja, a decisão de um único ministro. Isso não pode. Vide a Lei 9.868 de 1999, que dispunha sobre o processo e julgamento de ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Pois é, num artigo 10º está muito bem descrito, olha, medida cautelar, que foi o que aconteceu, né? Um pedido em sede de liminar, um pedido in limine, um pedido imediato, inaudita altera pars, ou seja, sem ouvir as demais partes do processo. Olha só o artigo 10 o que diz: salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, após audiência dos órgãos ou autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Pois é, gente, acabei de dizer, foi inaudita altera pars. Ninguém foi ouvido, nenhuma das partes foi ouvida. Ele pegou aí o processo, recepcionou, olhou os critérios e emanou a sua decisão, exarou a sua conclusão, e a conclusão foi a concessão da liminar. Para defender quem? Para defender a Confederação Nacional dos Hospitais e Entidades de Prestação de Serviço da Saúde. Seria como, grosso modo, eu vou fazer uma comparação para vocês aqui, se nós entendermos que numa disputa entre um dissídio coletivo e o sindicato patronal, o STF tivesse ficado do lado do sindicato patronal. O COFEN, a Confederação Federal da Enfermagem, diz que hoje esses servidores, né, esses prestadores de serviço da saúde, contemplam 2.700.000 indivíduos aqui no Brasil, espalhados em todos os estados da federação, e todos eles seriam beneficiados com a criação desse piso salarial. A invasão entre poderes. O poder judicial está invadindo a competência da esfera legislativa. A quem atende essa liminar? Acaba de defender interesses dos poderosos. Recentemente, eles aprovaram o próprio aumento de salário. Problemática que eles mesmos dizem, lembrando aqui Odorico Paraguaçu, me dê a problemática que lhe darei a solucionática. É exatamente isso que a Confederação
administração fez. Usou de uma ADI para impor a problemática a esse eminente ministro, que entregou a solucionática numa canetada. Então não é mais uma solucionática, a gente pode chamar até de uma canetática. O ativismo judicial aí escancarado, demonstrando para toda a população brasileira que a gente não tem segurança jurídica e que o ativismo judicial impera, manda no nosso país. Ele alega a violação à autonomia financeira dos entes. Pois é, mas não foram os entes que ajuizaram essa ação, para surpresa de 0 pessoas. Não precisou que os estados ajuizassem uma ação direta de inconstitucionalidade, até porque eles não discutiram. Não há o que justifique essa determinação desse ministro.